Boa tarde a todos, que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Eu peço que cada um que ver o canal se inscreva, porque possibilita também que outras pessoas tenham acesso a essas meditações sobre a Palavra de Deus. Eu queria hoje tratar um assunto muito interessante, porque quando eu falei no vídeo passado da igreja, da crise alemã da igreja, eu citei que a solução do problema do clero católico não seria o casamento dos padres. Eu queria lembrar aqui um fator antropológico, ou seja, nem todo homem, nem toda mulher é constituído para o casamento. Vamos lembrar aqui da carta aos Coríntios, onde Paulo lembra que aqueles que se fazem eunuco pelo reino de Deus, ou as mulheres que não se casarem, dediquem-se à igreja. A dedicação da igreja não impõe a eles um celibato forçado, impõe uma convicção de consagração. Nesse sentido, nós podemos falar da sacramentalidade, ou seja, daquilo que é sagrado. O conceito sacramento ele é católico, mas o sagrado ele é ecumênico, no sentido de que todas as religiões têm aquilo que lhe é sagrado e que os sinais apontam para Deus. Então, o que é o conceito básico de sacramento? É aquilo que aponta para Deus. Aquilo pelo qual nós chegamos a entender ou a compreender pelo coração e pela fé o que seria Deus na expressão de tudo que foi criado. Quando eu lembrei daquele fato, lembrei dessa carta aos Coríntios, de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, desse serviço à igreja. E lembrei também de que, aí do ponto de vista antropológico, o casamento necessita, portanto, de uma preparação prévia de consagração. Conversando com a minha irmã outro dia, que é da igreja metodista, ela sabiamente me fez lembrar muitas coisas que estão na Sagrada Escritura. De fato, está na Sagrada Escritura que o homem deixará o seu pai e que a mulher deixará também seus pais para unirem e serem uma só carne. Pois bem, essas palavras de Jesus constituem o quê? Num sacramento, num sinal sagrado. Não há possibilidade de casamento se não houver a sacralidade, ou seja, o imperativo para o casamento é a consagração. E a consagração ela precisa de uma preparação prévia, não é que eu tenho que casar porque é o imperativo legal. Agora você tem que casar. Não, isso não é obrigação de ninguém. Veja que a Sagrada Escritura lembra que o homem deixará o seu pai, deixará a sua mãe para unir-se à mulher. Ele não diz lá, ele é obrigado ou é um imperativo que ele deixa o pai e deixa a mãe para unir-se a uma mulher e vice-versa. O que não existe hoje? O que não existe hoje é uma preparação prévia de um ato consagrante, portanto nós diríamos aqui de um ato sacramental, para que o matrimônio tenha uma vida duradoura como o ato de consagração, até que a morte o separe.
O matrimônio, portanto, ele não pode ser firmado nas bases sensuais, nas bases físicas e nas bases da finitude, da contingência. Ele deve ser firmado como coisa sagrada, como sacramento. E a rigor, o sacramento da ordem no contexto católico também é sinal sagrado. É marca indelével. O próprio Código de Direito católico vai dizer que nunca alguém perde o sacerdócio. Uma vez ordenado legitimamente, ele nunca deixa de ser sacerdote. Ele perde o estado clerical, atos administrativos, mas nunca ele deixa de ser padre. Isso trata de um conceito ontológico. Está no ser da pessoa e é a pessoa. Daí nós precisamos fazer uma distinção entre o que é ser e o que é fazer. Né? Jesus diz a Pilatos: eu sou a verdade. Pilatos apresenta uma grande dúvida. Quod veritas est? O que é a verdade? Essa era a dúvida de Pilatos. Jesus estava falando de um conceito sacramental, da sacralidade da verdade. Eu sou a verdade e vim para a verdade. Eu sou o sinal de Deus Pai para a verdade. Sou a verdade. E ele vai dizer, na dimensão existencial e ontológica, muitas outras coisas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o conceito de sacralidade está na dimensão do ser. Alguns perguntam para mim, você é professor? Eu digo não. Porque é uma coisa que eu posso deixar de fazer. É isso que precisa meditar. Aquilo que eu sou não é o que eu faço. Parece uma coisa simplista, muita gente pode dizer, nossa, esse sujeito está dizendo coisas óbvias, mas muita gente não entende assim. Portanto, o matrimônio ou o casamento, ele deve passar por um processo entre o moço e a moça que pretende se casar, por um processo de interiorização da palavra de Deus naquilo que há de mais significativo, que é o ser consagrado. Isso aí ninguém desmancha. É por isso que nem todos os homens e nem todas as mulheres foram feitas para casamento. Então, quando a crise da igreja alemã remete com um dos fatos principais, que o padre deve casar, ora, me parece que isso é uma questão de chamado de Deus. E esse chamado vem pela ação do Espírito. Ele não vem pela pretensão e nem pelo imperativo que as autoridades impõem. Pilatos vai falar da sua autoridade para Jesus. Jesus, você não teria nenhuma autoridade se ela não te fosse dada do céu, do alto. Então, tem muita autoridade por aí que se faz autoridade, que se denomina bispo, apóstolo, um monte de coisa. Mas de onde vem essa autoridade? Essa interrogação é feita para Jesus e ele responde muito bem. Nenhuma autoridade seria te dada se não viesse do alto. Portanto, aqui é importante entender a noção que pressupõe um casamento. A sacramentalidade deste casamento, seja o significado dele e todas as contingências pelas quais o casal irá passar,
e deverá resistir todos os problemas em virtude da consagração. E não da concordância, e não da conivência, e não da submissão, não. É a sacralidade que determina a permanência dos casais. Solteiro ou casado, há que se consagrar. Mas primeiro há que haver um chamado. O chamado é do Espírito. O chamado é do Espírito. Pois bem, se você foi chamado pelo Espírito e cometeu algum erro, alguma ausência de convicção, você foi chamado e deve cumprir o seu papel como chamado. O casamento é um chamado. Nesse sentido, eu diria que a boa parte dos padres não são chamados para o casamento. A vida que levam são bem pessoais, bem individualistas e não dividem com ninguém as opiniões, nem a convivência, nem os horários, nem a sociabilidade. É preciso refletir melhor sobre o que deve e o que não deve. Ninguém tem obrigação de cumprir alguma coisa para a qual ele não crê. A base de tudo isso é a fé. E a fé supõe uma consagração antes de qualquer ato sagrado, o ato sacramental. Como é que eu posso enxergar a Deus? Na medida das coisas criadas, e na proporção e na limitação das coisas criadas. E como é que eu posso ver Deus no matrimônio? A partir justamente do testemunho desse matrimônio, desse casamento. O texto bíblico que diz que deixará sua mãe, deixará o seu pai, ele não é um imperativo. Ele é uma sugestão. Depois Paulo, refletindo sobre as diversas realidades dos solteiros, sugere que eles se consagrem à igreja. Então, não busquemos, e eu acredito que a igreja não deveria buscar, soluções legais ou imperativas. Deveria buscar aconselhar o sujeito a compreender o seu chamado. E compreendendo o seu chamado, ele deverá preparar-se e consagrar-se para a exclusividade do seu chamado. E aquilo que impõe sobre ele o chamado que recebeu. O celibato ele é uma lei. Pode ser revogado, não tem problema nenhum. O celibato clerical, não tem problema nenhum. Só que isso não é automaticamente a sugestão ou a permissão para que todos os padres se casem, sem ter nenhuma preparação para a convivência com a outra pessoa, e para que se casem por obrigação. Há várias possibilidades de se consagrar. O matrimônio é um sacramento e é exclusivo, e é uma das possibilidades de se consagrar para constituir a família e para educar a família na fé que professa. Mas há muitas possibilidades de servir a Deus, dentro do trabalho missionário, dentro do trabalho que qualquer igreja exige de um ou de outro batizado. O batismo é que nos insere no contexto da sacralidade, e daí em diante nosso caminho é a sombra da palavra de Deus. Então nada que é obrigatório
pode dar certo porque não há convicção daquele que adere. Aderir por obedecer uma ordem não é atender um chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele é diferente para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos bendiga e nos guarde e nos faça ser consagrados ao seu projeto.